1 de Pedro, capítulo de número 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, próximo ali do livro de Apocalipse. Nós vamos ler o versículo 18 e 19. Esse aqui é sua, né? Tá bom, obrigado. Todos acharam? Tô dando um tempo aí para vocês se encontrar. Muito bem. 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo 18 e 19, será a porção que nós vamos meditar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Oremos. Pai bendito, graça te damos, Senhor, por mais um dia na sua presença. Neste momento, nós oramos a Ti com muito temor e tremor em nosso coração, pois estamos diante da Sagrada Escritura e estaremos meditando nesses versículos na primeira carta do apóstolo Pedro. Esses versículos foram inspirados pelo Teu Espírito Santo e por isso nós necessitamos, Senhor, do Teu auxílio, da Tua graça. Necessitamos da iluminação do Teu Espírito Santo para que possamos compreender as verdades que saltam aos nossos olhos ao ler esses versículos. Nós, humildemente, Pai, pedimos ao Senhor que fale conosco. Nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Que sejamos edificados pela Tua palavra. Que sejamos quebrantados pela Tua palavra. Que sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos à Tua palavra. E que, acima de tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado, seja exaltado nessa noite. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do Seu Filho bendito, Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos fazendo a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós já estudamos essa carta versículo por versículo, capítulo por capítulo, chegamos no capítulo 4 e agora nós vamos para o desfecho final do capítulo 4. Nós estaremos meditando nos versículos 18 e 19. O tema geral que nós estamos meditando, que nós estamos aqui por alguns domingos, vendo e meditando sobre todas as verdades da palavra de Deus é como os salvos devem viver à luz da iminência do fim. Como nós, como cristãos, devemos nos portar, viver, praticar o cristianismo, sabendo que estamos vivendo nos últimos dias, como disse o próprio Cristo. E esse é o sermão de número 76, que eu estarei ministrando aqui nessa carta do apóstolo Pedro. No versículo 18, o apóstolo Pedro diz o seguinte: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Na semana passada, eu entrei
de forma muito superficial, porque faltava pouco tempo para finalizar a ministração, e não deu para que eu pudesse me aprofundar no versículo 18. Então, o versículo 18 vai ser a minha introdução e a ponte para o versículo 19. Pedro, antes de nos chamar a confiar a nossa alma ao Criador fiel, que é o versículo 19, ele cita no versículo 18, não literalmente, mas ele cita de forma livre o provérbio de número 11, versículo 31. Provérbios de número 11, versículo 31. E ele faz isso para nos dar um contraste poderoso entre aqueles que servem a Deus e aquele que não serve a Deus. Ele diz assim, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Provérbios, número 11, versículo de número 31. Eis que o justo recebe na terra a sua recompensa, quanto mais o ímpio e o pecador. Pedro está dizendo, se até o justo, aquele que já foi perdoado o seu pecado, aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, se o justo que foi regenerado, que estava morto nos seus delitos e pecados, e foi ressuscitado dos mortos espirituais, passa por sofrimento e por disciplina de Deus nesta vida, o que será do ímpio? O que será daquele que é inimigo de Deus? É isso que o sábio em Provérbios fala e o apóstolo Pedro fala no versículo 18. Se nós, que fomos reconciliados com Deus, ainda experimentamos nessa vida, como crentes, aflições, para sermos purificados, e é o processo de santificação que eu estou falando aqui, como escaparão aqueles que rejeitam o Evangelho? O termo que é utilizado aqui no provérbio, recompensa, no hebraico, é um vocábulo hebraico shalom, quer dizer pagar ou recompensar ou ainda retribuir. Esse termo recompensa carrega a ideia de retribuição justa ou uma retribuição proporcional. Isso quer dizer que Deus trata com justiça tanto o justo quanto o ímpio. O justo é disciplinado aqui na terra. Ele é disciplinado agora. Mas a sua santificação e a sua vida cristã, ela é lapidada por essa disciplina de Deus. Então, a disciplina que Deus traz para os seus filhos é com o propósito de santificação e bem eterno, um bem futuro. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, o autor aos Hebreus fala assim, porque o Senhor, falando de Deus aqui, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Isso significa que Deus é um pai que corrige os seus filhos. O ímpio, porém, terá o seu pagamento final no inferno, no juízo de Deus. Perceba aqui que há uma grande seriedade nessas palavras, em que o autor de Provérbios e o apóstolo Pedro se apropria das palavras de Provérbios e fala aqui no versículo. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Não existe neutralidade diante de Deus. Ninguém é neutro diante de Deus. Se até os salvos enfrentam provações, é loucura pensar que os pecadores escapariam do juízo de Deus. Em João, no capítulo 3, para fazer aqui
a base do pensamento do apóstolo João, do apóstolo Pedro, melhor dizendo, em João capítulo 3, versículo 19 e 20, o apóstolo João, ele escreve e ele diz o seguinte: e a condenação é esta. O apóstolo João agora escrevendo no capítulo 3. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Esse texto vem logo após os versículos 16 e 18, que o versículo 16 é o versículo de ouro da Escritura, onde Jesus fala do amor de Deus e enviar o seu Filho para salvar o mundo. Mas agora ele explica porque o mundo rejeita a salvação. O problema da rejeição da salvação, da luz de Deus, que é o seu Filho bendito Jesus, não é falta de intelecto, não é uma rejeição intelectual. O problema não é esse. Ou falta de evidências, não é isso. O problema de rejeitar a salvação é um problema moral. O homem ama o pecado e odeia tudo que expõe a sua impiedade. Ou seja, é o amor ao pecado. A luz do versículo que João fala é Cristo, como nós encontramos em João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. As trevas aqui no nosso contexto é a rebelião moral e espiritual do homem, que rejeita a verdade de Deus. Pedro, voltando para a nossa leitura do versículo 18, Pedro cita Provérbios 11, 31, para mostrar uma realidade solene, quando ele diz: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se até os justos, aqueles que foram redimidos por Cristo, passam pelo fogo das aflições nesta vida, qual será o destino do ímpio que rejeita a Cristo? O que acontecerá com você que vive zombando da palavra de Deus? Se Deus disciplina os seus filhos com amor, o que ele fará com os seus inimigos, com aqueles que não querem servir a Deus? O que Deus fará com você se você não serve a Ele, não se prostra diante da presença dEle, não se rende a Ele como seu Senhor? O sofrimento do cristão é temporário, ele é passageiro, mas o sofrimento do ímpio, daquele que não serve a Deus, será eterno e condenatório. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no versículo 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Por isso, Pedro clama no versículo 18: entregue a sua alma ao Criador fiel. Versículo 19, melhor dizendo. E fazendo o bem, mesmo que quando tudo em você gritar para desistir, quando o seu interior estiver dizendo: eu não consigo mais, entregue a sua vida ao fiel Criador. E aí nós entramos no versículo 19. Porque também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. O contexto aqui da carta, o assunto da carta é a perseguição. Os crentes aqui estavam sendo perseguidos.
que, como muitos dos irmãos já sabem, eles deixaram tudo para trás. Deixaram suas casas, suas posses, deixaram seus títulos, deixaram tudo para servir a Cristo Jesus. Pedro não deixa espaço para neutralidade na sua carta. Ou você serve a Cristo ou não. Há apenas dois caminhos. Um que leva à vida e outro que leva à perdição. Esse versículo 18 é um alerta solene. É um grande alerta que Pedro faz. O sofrimento do crente, ele é temporário, como eu já falei, e tem um propósito. O propósito do sofrimento na vida do crente, do cristão, é santificador. Faz parte do processo de santificação. O sofrimento do ímpio será eterno e sem esperança. Se você, hoje, se incomoda com as provações da vida, eu falando aqui da vida cristã, as provações dentro da vida cristã, lembre-se, elas são leves e elas são momentâneas, em comparação com a glória que virá, a glória eterna. Essa é a esperança do cristão. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17. Ele diz, porque a nossa leve, olha como o apóstolo Paulo fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mas, se você permanece indiferente ao Evangelho, à Sagrada Escritura, à Bíblia, à Palavra de Deus, saiba que a mesma justiça que hoje disciplina os filhos de Deus, amanhã esmagará os rebeldes, aqueles que desprezam a palavra de Deus. A pergunta de Pedro ecoa como um chamado ao arrependimento. Onde você aparecerá no dia do juízo? Você estará aonde? Junto com os servos de Deus? Ou estará sendo julgado no juízo final? É por isso que ele diz, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Você, diante de uma palavra como essa, não pode ficar indiferente. Todos nós aqui temos uma alma. E essa alma que habita dentro do nosso corpo é imortal. Depois da morte, essa alma vai ter um encontro com Deus. Como você vai se encontrar com Deus? Qual será a condição que você estará? Como salvo? Como filho de Deus? Que passou o processo de santificação aqui na terra? Que foi instruído pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura? Ou você estará diante de Deus como alguém que o rejeitou? Como alguém que não deu ouvidos à sua palavra e que, depois da morte, será julgado pelos seus pecados? Como você aparecerá diante de Deus? Essa reflexão fica no seu coração. Sai daqui com essa reflexão no seu coração. Vamos para o ponto 3. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, ele, no versículo 19, ele traz aqui uma esperança. E ele diz, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, eu vou explicar para vocês o que é, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. O ponto 3, que é o ponto final da ministração, o ponto final também do capítulo 4, eu coloquei o seguinte título: confie a sua alma ao Criador fiel e continue a fazer o bem. Confie sua alma ao Criador fiel e continue a fazer o bem.
Pedro termina essa sessão do capítulo 4 com uma exortação forte e uma exortação pastoral. O tom dele é um tom pastoral. Não basta sofrer. É preciso sofrer do jeito certo. Ele inicia o versículo 19 dizendo, portanto, essa expressão é uma conclusão firme que liga ao versículo a tudo que foi dito antes. Tudo que ele disse no capítulo 4, no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 1. Pedro constrói um argumento lógico e espiritual. Diante de tudo o que foi dito sobre o sofrimento, desde o versículo 12 ao versículo 18 aqui desse mesmo capítulo, ele conclui: o crente não deve desesperar-se diante da provação. O crente não deve desesperar-se diante do sofrimento, da aflição, mas ele deve confiar em Deus. O sofrimento, por mais intenso que seja, não está fora da vontade de Deus, mas dentro do próprio plano soberano de Deus. Ele prossegue dizendo, portanto, também os que padecem. Pedro não está falando de qualquer sofrimento. Ele está falando do sofrimento por fidelidade a Cristo. Padecer segundo a vontade de Deus. Eu vou explicar mais para frente. Isso inclui sofrimentos causados por nossos próprios pecados. No versículo 15 nós vimos sobre isso, quando o apóstolo Pedro fala que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. O versículo 19, também os que padecem segundo a vontade de Deus, é aquele que o sofrimento por causa da fidelidade. Aqui trata-se de perseguição, de perdas, de dores, de enfermidades, porque decidimos andar em santidade e andar servindo a Deus. Esse é o sofrimento que Pedro fala aqui no versículo 19. E isso é segundo a vontade de Deus. O sofrimento não é algo aleatório, não é algo que veio por acaso, é algo que faz parte da vontade de Deus. Pedro deixa claro, o sofrimento do cristão não é resultado do acaso, nem do descuido divino. Ele usa a expressão segundo a vontade de Deus para afirmar que cada lágrima, cada perda, cada perseguição está sob o controle soberano do Criador fiel. Deus está no comando dessas coisas. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 e 29, nós encontramos o seguinte escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ouça bem, preste bem atenção aqui. O sofrimento não apenas coopera para o seu bem, para o seu crescimento, ele coopera para o seu bem eterno, para que cresçamos a estatura, a imagem de Cristo Jesus, aprendendo o seu caráter e como aplicar o seu caráter no dia a dia. E qual é esse bem? É ser conformado à imagem de Cristo. Isso significa que
cada provação que Deus traz à nossa vida não tem o propósito de destruir você, mas de moldar você à semelhança do Filho de Deus. Note que todas as coisas, alegrias, dores, bênçãos, perdas, são conduzidas por Deus e nos conformam à imagem de Cristo. Toda vez que você sofre, toda vez que você padece, você está sendo moldado à imagem de Cristo. O sofrimento bate na sua porta para trazer uma reação. Qual a reação que você tem quando o sofrimento chega? Você se desespera, você joga tudo para o alto, desiste das coisas. Essa não é a atitude correta. Essa não é a atitude que Deus espera de você. Quando o sofrimento bater na sua porta, Deus espera que você continue confiando nele. Essa é a atitude correta. E isso, então, vai sendo aplicado na sua vida, o sofrimento, para que você seja lapidado, seja moldado. O objetivo final não é melhorar a nossa vida aqui, mas moldar-nos para a vida eterna. Para a vida eterna com Deus. Quantas vezes oramos, pedimos algo bom, e Deus nos responde de forma diferente daquilo que nós pedimos? Já aconteceu isso com você? Creio que sim. E talvez nenhuma, nem duas, mas várias vezes. Quantas vezes passamos por sofrimentos que não entendemos? Não é porque Deus perdeu o controle. Ele não perdeu a rédea das nossas vidas, não. Não é isso. Mas porque Ele está trabalhando algo muito mais profundo e eterno do que podemos ver agora. Então, quando passamos por dificuldades, provações, é porque Deus está nos preparando para algo maior. E talvez aquele pedido que nós fizemos a Ele em oração não é a vontade dele para as nossas vidas. Nós encontramos alguns exemplos bíblicos sobre isso. Davi, ele teve um desejo muito piedoso. Ele fez um pedido a Deus. Em 2 de Samuel, no capítulo 7, e em 1 Crônicas, no capítulo 28, nós encontramos essa história. Davi queria construir o templo para o Senhor. O seu desejo de construir um templo, um local de adoração a Deus, era um desejo excelente. Era um bom desejo. Era um desejo santo. Era um desejo honroso, que iria honrar a Deus. Mas Deus disse para Davi: não, você não irá construir o templo, porque as suas mãos têm sangue. Quem vai construir é o seu filho, Salomão. Para Davi, aquilo poderia parecer uma frustração. Ele tinha juntado muitos tesouros. Ele tinha juntado, vamos dizer aqui no dito, na nossa linguagem, muito dinheiro. Para construir o templo. Estava tudo pronto para construir. Todos os recursos estavam ali para a construção do templo. Deus falou: não, você não vai construir. E isso poderia ser uma frustração. Mas, na realidade, era a vontade soberana de Deus sendo executada ali na vida de Davi. Deus tinha planos maiores. O templo físico seria apenas uma sombra do verdadeiro templo que viria, que era Cristo. Nós encontramos em João, no capítulo 2. João 2,19. Jesus falando dele mesmo como templo. O não de Deus para Davi não foi uma rejeição, mas parte do propósito da redenção, pois fazia
parte do plano redentor eterno de Deus que esse templo fosse construído não por Davi, mas por Salomão. Nós vemos também nas Escrituras a história de José no Egito. O irmão Hamilton leu aqui sobre os filhos de José, Manassés e Efraim. José, ele foi vendido pelos irmãos dele como escravo. Ele foi injustamente preso. Ele foi esquecido na prisão. No final de tudo isso, de toda a história de José, ele faz uma declaração, ele diz o seguinte: vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, pois a família de José foi salva, porque ele estava no Egito no momento certo. Fazia parte do plano de Deus ele ser vendido, ele ser preso, ele ser esquecido na prisão. Mas no final de tudo isso, Deus o fez governador do Egito. Nós vemos também um outro exemplo, o apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho na carne. Nós encontramos isso em 2 Coríntios, capítulo 12. Ele pede por 3 vezes a Deus que removesse o espinho na carne. Mas Deus respondeu da seguinte forma: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O sofrimento do apóstolo Paulo foi permitido para que ele não se exaltasse e experimentasse o poder de Cristo em meio ao sofrimento. O próprio Jesus, o Senhor Jesus, no Getsêmani, em Mateus capítulo 26, versículo 39, ele orou da seguinte forma: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. O maior sofrimento da história, a cruz, foi segundo a vontade de Deus. Isso aqui, para que você possa entender. Se você está passando um momento de sofrimento na sua vida, angústia, faz parte do plano de Deus. E a cruz, que foi o maior sofrimento da história humana, que foi segundo a vontade de Deus, resultou na maior salvação. O sacrifício de Cristo, morrendo por nós, na cruz do Calvário. Eu tenho algumas aplicações para meditarmos aqui, já que estamos meditando sobre esses pontos aqui. A primeira aplicação é: o sofrimento molda e direciona. O sofrimento molda e direciona. Assim como Davi teve que confiar na fidelidade de Deus quando seus planos foram frustrados, você também precisa aprender a dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. O cristão precisa aprender isso. Essa é uma das primeiras lições que nós, como cristãos, precisamos aprender. Que seja feita a tua vontade e não a minha. A minha vontade foi corrompida pelo pecado. A vontade de Deus é santa, é pura, é justa. Às vezes Deus permite perseguição para fortalecer a nossa fé. Às vezes Ele permite que nós tenhamos alguma perda para quebrar a nossa idolatria. Se temos alguma idolatria em algo que Deus nos deu. Às vezes Ele diz não, porque está preparando algo maior. Talvez não nesta vida, mas na eternidade. Nós não sabemos os planos de Deus específicos para a nossa vida. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, então pare de ver o sofrimento como algo do acaso. Pare de ver o sofrimento como injustiça e comece a ver o sofrimento como um instrumento de Deus para levá-lo à glória. Eu não falo aqui do sofrimento como espécie de salvação,
mas como uma ferramenta para lapidar você, para quando chegar o momento da glorificação, você esteja preparado. A resposta do cristão perseverante é fazer o bem. Por isso que o apóstolo Pedro escreve: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Encomendem as suas almas como ao fiel Criador. O verbo encomendar está no presente contínuo aqui. Significa que isso é um ato diário. Você deve encomendar a sua alma a Deus diariamente. Não é entregar apenas uma vez, mas se entregar a Deus sempre. E como resposta dessa vida fiel, perseverante, é fazer o bem. Fazer o bem faz uma ligação entre a confiança e a obediência. Confiar em Deus sem obedecer não é uma fé bíblica. A fé bíblica, ela confia em Deus e ela obedece a Deus. O sofrimento não deve nos levar a pecar ou desistir, mas a intensificar a obediência. Então, quando o dia mal bater na sua porta, a aflição, a adversidade bater na sua porta, você não deve falar assim: já que aconteceu isso, então agora eu vou chafurdar na lama. Não é essa a resposta. Não é essa. A resposta é buscar ao Senhor. Buscar a presença de Deus. É continuar fazendo o bem quando tudo está contra nós. E isso prova onde está a nossa esperança. Em toda a carta do apóstolo Pedro, ele mostra claramente o que significa fazer o bem. Fazer o bem, para o apóstolo Pedro, mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações difíceis da sua vida, é você se submeter às autoridades. Mesmo que as autoridades, como nós temos aqui no nosso país, sejam corrompidas. Você continua praticando o bem. Servir com respeito aos patrões. O apóstolo Pedro ensina isso no capítulo 2, versículo 18. Os maridos honrar as suas esposas. Pedro fala disso no capítulo 3, versículo 7. Esposas que se submetem com temor aos seus maridos. Ele fala isso no capítulo 3, versículo 1. Não pagar o mal com o mal, mas com bênçãos, com o bem. Pedro fala isso no capítulo 3, versículo 9. É falar com mansidão e temor, mesmo quando nós somos acusados injustamente. Ele fala disso no capítulo 3, versículo 15 ao versículo 16. Essa é a doutrina que Pedro ensina nesta carta. Isso, ou seja, fazer o bem significa viver de forma santa e obediente em todas as áreas da vida. Mesmo quando isso custar dor, perseguição ou zombaria. Não importa. Se você é um cristão, mesmo diante da adversidade, você continua fazendo o bem. Pedro diz: mesmo sofrendo, continue fazendo o que é certo diante de Deus. Continue obedecendo. Continue perdoando. Continue servindo. Continue amando. E continue confiando em Deus. Por quê? Porque
O Deus a quem você entrega a sua alma é o Criador fiel. Ele é o Criador e ele é o sustentador de todas as coisas. Por isso ele é chamado aqui de Criador fiel. Ele sabe o que faz. Ele controla tudo. E ele não falha. Esse é o nosso Deus. E as aplicações finais para o versículo 19 é a seguinte: não abandone a sua responsabilidade cristã por causa do sofrimento. Seja esperançoso. Seja um crente que coloque a sua esperança em Cristo. E colocando a sua esperança em Cristo, seja um esposo, uma esposa, um trabalhador, um cidadão, um membro da igreja, continue fazendo bem. Mesmo quando tudo à sua volta parece estar desmoronando, o sofrimento não anula a sua missão como cristão. Continue a praticar o bem. A segunda aplicação aqui no versículo 19, lute contra a tentação de usar o sofrimento como justificativa para pecar. Lute contra essa tentação. Muitos se justificam dessa maneira. Estou sendo maltratado, então posso explodir, já que meu chefe está me maltratando. Então eu vou falar umas boas verdades para ele. É assim que o cristão faz? Não. Estou sendo perseguido. Então, eu não vou mais orar. É isso que o cristão faz? Não. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Então, eu vou viver de qualquer maneira. Vou viver do meu jeito. Pedro diz, não. Não ceda ao mal. Continue obedecendo. Continue fazendo bem. Uma última aplicação. Entregue a sua alma a Deus e não à ansiedade ou ao desespero. Você não precisa controlar tudo. Você não tem poder de controlar tudo. Você não precisa entender tudo. Nós não temos intelecto para entender a mente de Deus. Nós só conseguimos entender aquilo que Deus revelou na Sagrada Escritura. Então, se está acontecendo algo que você não está entendendo, você não precisa entender tudo. Você precisa ser fiel a Deus, ao que Ele revelou na sua palavra. Você precisa confiar a sua alma ao fiel Criador. Ao Deus que criou todas as coisas e que é absolutamente fiel. Ele é fiel. Ele sustentará você até o fim. Essa é a nossa esperança. Então você não precisa se desesperar. Pedro fecha esse capítulo, essa sessão, com um convite glorioso. Entregue a sua alma ao Criador fiel e continue fazendo bem. Continue. A vida cristã não é fácil. A vida cristã, muitas das vezes, não é como nós imaginamos. A vida cristã nem sempre é como nós queremos. O sofrimento, ele é real e o mundo que está ao nosso redor nos odeia. Porque nós queremos parecer com Cristo e não com o mundo. Mas a nossa segurança está em quem sustenta a nossa alma. O Criador que nos fez. O Salvador que nos comprou. O pastor. O nosso guia, Jesus. É nele que nós nos refugiamos. Se até o justo é salvo com dificuldade, no sentido que do processo de salvação, de santificação, nós estamos sendo salvos,
Onde aparece o ímpio e o pecador? O texto responde com um silêncio pesado. Você consegue perceber que o apóstolo Pedro, ele faz um silêncio no versículo 18? Ele faz um silêncio. É muito pesado. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Fica um silêncio. Ele mesmo não responde. O texto responde com esse silêncio. Mas fica implícito. O destino do ímpio é a perdição eterna. Mas para o justo, a esperança eterna. A fidelidade de Deus. Portanto, nós, como crentes, devemos confiar em Deus, perseverar, fazer o bem e saber que as adversidades, as coisas que fazem com que nós soframos aqui nesta terra, são passageiras. O sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. O Criador, ele é fiel, ele não falhará. E eu vou para a minha conclusão e a gente encerra. A minha conclusão é a seguinte. Você diz que é uma boa pessoa, que nunca matou, que nunca roubou, mas a palavra de Deus diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Você não é bom, eu não sou bom. Ninguém é bom. Somos pecadores e o salário, o pagamento pelo nosso pecado é a morte eterna. Não apenas uma morte física, mas a morte espiritual, o inferno. Você pode pensar que Deus vai te perdoar porque Ele é amor. Mas você esquece que Deus é justo. E se Ele é justo, Ele não pode simplesmente ignorar os seus pecados. Se um juiz terreno deixasse um criminoso ir embora, você gritaria, injustiça. Todos nós gritaríamos assim. É um criminoso e o juiz está deixando ele ir embora. Injustiça! Então, como pode esperar que Deus, o Deus Santo, o Criador do universo, feche os olhos para a sua mentira, para a sua impureza, para o seu orgulho e rebeldia? Você vive como se Deus não existisse? Você profana o nome dele? Você ama o pecado? Você ama o mundo? E ainda acha que no fim tudo vai ficar bem? Não ficará. Não ficará. O inferno, ele é real. E você está no caminho dele se você está sem Cristo. A única coisa que impede a sua queda é a misericórdia de Deus. E hoje, por graça, Deus ainda te sustenta vivo para que você possa ouvir essa mensagem. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, o Santo, o Justo, o Inocente, que viveu neste mundo de forma perfeita, de uma forma que você nunca poderia viver. E na cruz, ele morreu. Não por ser um pecador. Ele não morreu pelo pecado que ele cometeu. Mas ele foi um substituto. Ele levou sobre si a ira de Deus que era para cair sobre você. Ele pagou o preço. O sangue dele foi derramado para que a justiça de Deus fosse satisfeita. E no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, poderoso,
vitorioso. Agora Deus ordena, ele não convida, ele ordena que todos os homens, em todo lugar, em todos os lugares, se arrependam. Atos 17:30. Arrependa-se. Abandone o seu pecado. Deixe o pecado. Confesse o pecado. Corra para Cristo. Como um homem que está em chamas, pegando fogo e corre para a água. É assim que você deve correr para Cristo. Não confie em uma oração que você fez. Não confie em um Jesus que você inventou, segundo os seus sentimentos corrompidos pelo pecado. Confie no Cristo das Escrituras. O Deus homem, o Redentor, o Senhor. Creia nele. Renda-se a ele. E então você será salvo. Não por causa de você, do que você fez, mas por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, da sua graça abundante. E se você hoje ouvir essas palavras, não endureça o seu coração. Porque se você sair daqui e continuar vivendo uma vida de pecado, continuará zombando da cruz de Cristo, você continuará acumulando a ira de Deus, o juízo de Deus sobre a sua cabeça. Hoje é o dia da salvação. Arrependa-se do seu pecado. Invoque o nome do Senhor para que você seja salvo. Venha para Cristo ou pereça. É a verdade que sai nos últimos versículos aqui. Onde estará o ímpio e o pecador? Não seja mais ímpio. Deixe o pecado, abandone o pecado. E venha servir a Deus. Venha a Cristo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai bendito, graça te damos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de ouvir a sua voz através da Escritura. Obrigado por nos dar a graça de concluirmos o capítulo 4, com esses últimos 2 versículos 18 e 19. Que possamos guardar essas verdades no nosso coração. Que possamos viver para a glória do teu nome. Que o teu nome seja exaltado na prática cristã do nosso dia a dia. Que possamos fazer o bem todos os dias e não o mal. Que possamos viver em conformidade com a Sagrada Escritura. Nós também te agradecemos pela mensagem do Evangelho, a mensagem de arrependimento e fé. Que possamos servir ao Senhor e não servir a nós mesmos. Que o nosso coração seja quebrantado pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor possa trabalhar eficazmente no coração dos Teus eleitos. Daqueles que o Senhor escolheu para a salvação. Que haja salvação no nosso meio. Que haja redenção. Que haja quebrantamento. E que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Fazemos em nome do Seu Filho amado Jesus.